Let me tell you of the days of high adventure. Hoje iniciaremos nossa tão sonhada podcast de mais uma das nossas aventuras de Terras Planas. Eu sou o mestre Guto, estou aqui na presença do meu ilustríssimo amigo Túlio e nós iremos entrar hoje em mais um episódio da nossa aventura, da nossa campanha semanal aos sábados às 14 horas no Covil. Nem tão semanal quanto a gente gostaria, mas sim, na medida do possível, né? Bom, nós já ouvimos o mestre aí, meu nome é Túlio, o meu personagem é um ladino muito zoeira chamado Kirano Yoru, né, então? Cara que a princípio, assim, eu estranho um pouco, porque eu sempre joguei com players pancadeiros. Ele não é aquele cara que todo mundo acha que é o cara bonitão, magrinho, filete, que dá pancada em todo mundo. Não, mas ele é bonito, ele é legalzinho, pô, né? Ele fez rolagens e não foi muito bem na aparência do personagem dele. Mas tá bom. Bom, os outros jogadores ainda estão pra chegar e antes que eles cheguem a gente vai fazer vai dar uma... O personagem dele é gordinho, pessoal, mó carisma. Bom... Esses são detalhes. Vamos lá. Terras Planas é uma concepção de jogo, é um mundo para D&D 3.5 que foi concebido há uns 5 a 6 anos, quando eu narrava para um grupo diferente, e ele foi baseado em tudo aquilo que um jovem que gosta de criar histórias poderia utilizar da fantasia medieval, né? Ele basicamente foi inspirado, teve um início de inspiração baseado em Senhor dos Anéis, né? Na Terra-média, e eu fui adaptando dados de geografia e relevo a uma sociedade complexa, né? Não tão simples quanto se passa na versão do filme, porque o mundo de J.R.R. Tolkien é muito complexo e vivo, e baseado nisso eu tentei criar o meu mundo, né, que hoje é o nosso mundo, que é Terras Planas, que existe em vários países, vários continentes. Pega o mapa lá do campo. E é uma mapa. Um mapa, para quem não sabe, está comigo. Lá. Não, aqui, ó, quem tiver interessado em ver o mapa vai estar na nossa page no Facebook. É só procurar ali que você vai ver o mapa lá das Terras Planas. Exatamente. Na verdade, Terras Planas possui um conjunto de 5 continentes, um continente maior, subdividido em vários reinos e florestas, tá? Os principais reinos humanos são Altivia e Lorena. Existem os reinos do deserto, que são Jerúsia, Kalinshan e Amurad. Um forte em meio ao deserto, chamado Línien. Uma geografia completamente desértica, no entanto, muito interessante. Existem várias florestas e, na verdade, esse mundo ele entra no contexto da exploração. Eram várias florestas, os elfos viviam, os anões viviam, os deuses criaram esse mundo complexo e os humanos foram concebidos e começaram a devastar florestas, criar lavouras, né?
os animais e a se reproduzir no mundo e começaram a se fundir, certo, com as raças que se uniram, né, a esse mapa. Nós temos Númenor, o continente principal. Ali existe a grande torre de Mulhorand e as 5 cidades-estados de Indelis, Dubdar, Randall, Zaikten e Salia. Ela é uma estrela. Existe o grande reino de Asgard. Ali nós temos a cidade capital, que é Falis. Existe o deserto de Ferro, que é um deserto gelado. Geladúnia, que é uma cidade costeira que faz todo o comércio, né, que interage com o mundo, porque Falis é uma cidade bem no meio do continente, é um reino no meio do continente. Em conjunto com isso nós temos Sir Extrema, que é um reino não tão subdividido, um reino livre, onde todos são bem-vindos e são bem-quistos dentro da sociedade. Sir Extremiano. Seria basicamente a 25 de março das terras planas. Basicamente isso. É governado por uma rainha elfa muito bonita, chamada Isara. E o reino dela é numa fenda. A cidade principal de Cerudian é numa fenda. Existe a cidade de Nothrin, que é uma cidade costeira. Tô lembrando de uma música gospel agora, na Fenda da Rocha. Pera, manda bala, vai. Cara, ele me lembra de música gospel no meio da... vamos lá. Isso acaba com essa. Bom, nós temos aqui o continente de Mesfeld, mera chupinhação de J.R.R. Tolkien. Eu chupinhei mesmo, porque é muito bom, entendeu, pessoal? Então, vamos lá. Tem a cidade capital de Edoras. Dá problema com direitos autorais, hein? Eu estou falando que eu chupinhei, eu não estou dizendo que a criação é minha. Planícies de Felder, as florestas dinásticas, a cidade de Protérias e várias ilhas que compõem esse continente. Uma ilha maior onde existe um vulcão chamado Vulcão de Alsácia e as ilhas menores, que são chamadas de Nelandas. Depois nós temos o continente em que os elfos resolveram se excluir, como sempre. Eles querem se excluir da sociedade porque, obviamente, eles se sentem superiores, têm uma longevidade maior. Que vem um pouco, certo, de Forgotten Realms, que na verdade é Everesca, né? Com as florestas de Lórien, Eldetor, a cidade de Laretium, algumas colinas chamadas Bloqueio de Gil-galahad. São detalhes da nossa fauna, né, e flora. Ou seja, é um ambiente bem fundamentado nos livros de D&D e com bases e princípios de Tolkien e também de Forgotten Realms e várias obras de D&D. E vários filmes que eu vou assistindo e vou colocando as coisas. Como todo mestre, né? Bora. Menos 10 de XP. Ô, louco! Daqui a pouco eu tô devendo. Pelo amor de Deus. Não começaremos devendo esse podcast. Na verdade, esta aventura, ela é um grupo de guerreiros, né? O primeiro é o Kirano Ioro, que é um ladino, meio elfo, baixinho e gordinho. Presente. Isso, muito peralta, né? Com um passado profundo. E esta aventura, ela está sendo ambientada dentro de Sir Extrema, na cidade de Cerudian. Nós temos aqui, estou com a ficha dele, que ele não chegou, o boleiro, Vartran Ulrich Hannet, que na verdade é o feiticeiro do grupo. Ele é discípulo de Salazar, o Cinzento, que está acompanhando nossos jovens heróis em sua árvore. Nós temos também um paladino de Rei Roneus, chama-se Aksuf Nivagard, ele está de 2º nível atualmente, e ele também veio integralizar este grupo com a sua mestra, uma paladina chamada Slânia Coração de Leão. Lionheart. Yeah! Na verdade, eles foram chamados pela rainha Isara em conjunto com esses NPCs, porque a rainha Isara é um poderoso oráculo e ela teve uma visão de que uma grande rocha ia cair sobre as terras de Mesofeld e nessas rochas estaria contido algum segredo de Rei Roneus. Com medo de que
essa informação vazasse e esse meteorito fosse encontrado por criaturas indesejáveis, né, ambiciosas, caóticas e vis, a rainha Ysara coletou um grupo de prodigiosos guerreiros. Opa! Tirano Yoru, Axuf, Nivagard, Vartran, Urit, Hanat. Parece nome de moto isso. Vou fazer um adendo aqui, mestre. Os motivos do Kirano para entrar nessa empreitada são praticamente para trazer de volta o clã. Ele quer reestruturar o clã dele, que foi totalmente abatido na época da Revolução de Síria Extrema, né, mestre? Exatamente. Na verdade, todos os personagens têm um envolvimento profundo, né? Como todas as pessoas que criam um relacionamento no mundo onde elas estão inseridas, no contexto. Você ouvinte tem um vínculo com alguém. Você ouvinte vive com alguém e você, portanto, tem afinidades e desafetos, e é por aí que o nosso pensamento psicológico, olha só, cria esse mundo inteiro. Porém, se você for um Forever Alone, não fique ofendido com isso, tá? Continue ouvindo, porque a gente acha você legal também. Yeah! Cagada do mestre número 1! Eu acho que eu mereço meus 10 de XP de volta. Merece. Bom, a personagem específica do Kirano Yoru, ele tem um passado de clã. O clã Yoru era um clã das províncias de Síria Extrema, uma província chamada o Vilarejo da Noite Profunda, que é um vilarejo oculto. Pessoas especiais vêm a Síria Extrema por causa da igualdade que existe e da grande diversidade que existe neste continente, neste reino, certo? Onde as pessoas convivem com elfos, anões, bugbears, orcs, goblins, criaturas naturais, humanos, meio elfos, e assim as pessoas eles se relacionam. Como eu disse, nada muito diferente da 25 de março. Um comércio muito forte também, por dizer. Desculpa, pessoal. Deixa eu reformular meu pensamento. Tá reformulando. Seguinte. Essa personagem específica, ela vem de uma vila oculta. E essa vila oculta, na verdade, continha vários clãs, dentre eles o clã Yoru, que é o clã do Kirano. Ele tinha uma família normal, papaizinha, mamãezinha, vovô, vovó, tio, titia. No entanto, o avô do Kirano Yoru desenvolveu um estilo, o que nós tecnicamente chamamos de classe de prestígio, né? Isso. Que só o clã Yoru tem acesso por questões genéticas e porque ele também tem um tomo do vô dele explicando tudo isso como ele faz. Ou seja, você tem que ser gordinho, baixinho e meio elfo para poder ser... quase. Tá bom, continue. E o avô dele, o Kizando Tendi, que era o patriarca do clã Yoru, participou da grande revolução de Síria Extrema do lado da rainha Ysara para conter um poderoso ataque de um tirano que se auto-identificava como TK, ou Lord Constructor. Isso é o making of da campanha, né? Pessoas antigas de Síria Extrema conhecem, no entanto, nosso Kirano Yoru ainda não conhece. Estou boiando. Na verdade, o Kizando Tendi, em conjunto com alguns outros seletos guerreiros, formavam um grupo especial da rainha que investigava toda a movimentação do inimigo e, baseado nesse grupo, com informações privilegiadas que eles conseguiam, ela conseguiu conter a revolução e se perpetuar no poder e no reino de Cerudian. O Kizando Tendi conhecia muitas informações, assim como o líder do clã Zigal, que utiliza um estilo específico com espada, muito forte, por Obsec, ele era. O seu filho, Stone Zigal, um clérigo de Obadhai,
perito em invocações, chamado Wulfgar, o Urso Branco, uma feiticeira chamada Leila, que não demonstrou seu passado na época, pouco se sabe, não se tem registro sobre ela. Quando a rainha Ysara tomou o poder, ela resolveu fazer uma queima de arquivo entre aqueles que mais sabiam das informações de guerra, ou seja, o grupo do Kizando, avô de Kirano. Prometendo a chefia da sua guarda pessoal, a rainha seduziu o filho mais jovem do clã Zigal, Stone, por suas grandes habilidades. Ele era um prodígio na arte da espada, com o intuito, o objetivo de matar todos aqueles que participaram, cabeças que participaram da Revolução do Reino. E Stone Zigal foi derrotando um a um, e inclusive matou seu próprio pai e matando as pessoas que compunham os clãs, todos os indivíduos dos clãs. Massacre, um verdadeiro massacre. Um verdadeiro massacre. É lógico que ele não fez isso sozinho, ele tinha um conjunto de mercenários contratados pela rainha Ysara, mas basicamente ele encabeçou o motim contra o grupo principal de informações da rainha. Quando o Stone foi matar o Kizando, o seu filho, J.K. Tende, pai de Kirano e Oro, tentou defender a família e foi morto pelo Stone Zigal. O Kizando, vendo seu filho ser morto, entrou em uma batalha épica contra o grande líder dos batedores, Stone Zigal, e também foi morto. Mas, como toda a história, existe alguém que foge. Kirano Ioru foi salvo pela sua mãe, que fugiu enquanto o pai morria. Trágico, não? Para quem assistiu Conan. Na verdade eu puxei a esperteza da minha mãe. Exatamente, ou seja, Kirano Ioru vive num tronco, adora maçãs, tem uma vida libertina e adora roubar todo mundo. Senso de responsabilidade, 30%. Faz parte, gente. É um ladino, não queriam que eu tivesse assim, as atitudes de um paladino, né? É um cara solto no mundo. Tamo aí. Deixa a vida me levar. O avô dele, quando foi enfrentar o Stone Zigal, deixou como herança para o seu neto o seu tomo contendo todos os segredos dos principais golpes do clã Ioru, ou seja, classe de prestígio estilo Katen. Já em breve para download nos melhores links encontrados na página no Face da Terra. Terras Planas Facebook. Vamos lá. Bom, às vezes você pode estar se perguntando, mas por que eles estão falando tanto desse Stone Zigal? Por que falar tanto da história de uma personagem só, sendo que são 3 personagens que compõem essa aventura das Terras Planas? Porque nesse exato momento, enquanto as nossas personagens foram enviadas para uma terra longínqua para investigar a queda de um meteoro, que na verdade nem caiu ainda, eles estão na pista de um oráculo, e juntando um paladino cuja divindade está diretamente envolvida, um feiticeiro que está procurando o seu caminho e um ladino que não tem nenhuma crença em divindade alguma, mas tem um sonho de reerguer o seu clã, agora essa história, o Stone Zigal está diretamente envolvido nessa história e toda a trama leva para isso. Então todo esse apanhado que a gente fez aqui agora é para vocês, de repente, que estão pegando aí a história no meio do caminho, tentar entender um pouco do que vai ser falado, do que está acontecendo durante as aventuras, ok? Novidade: o jogador fez aqui uma lista de conhecimentos e pontos de referência, nome e relação com o local. Ele anota tudo. Gente, jogadorzaço. Aqui gostei. É o ladino, né? Tem que ter cabeça.
Gostei. Já que não tem músculo, tem que ter cabeça. Gostei disso. 10 XP pra você. Opa, tô saindo do lucro, hein? Premiação para o jogador. Mestres, não se esqueçam disso. Premiem os seus jogadores por interpretação. É a melhor maneira de você deixar eles contentes se o jogo fluir, na minha humilde opinião. Ok? Então sempre 10 de XP. Regra da casa. Lembrando, não recuse a ajuda dos nórdicos. Nunca. PS. Então, pessoal, a trama está nesse ponto. Eles saíram de Cerúdion depois de uma reunião com a rainha, pra lá. E durante o caminho eles sofreram vários atentados de um famoso guerrilheiro cerudiano, que é um opositor à rainha, que se autodenomina Tombstone ou Lápide. Ele criou uma guilda, uma comunidade de ladinos nos esgotos de Cerúdion, das fendas de Cerúdion, que é um sistema de captação de águas das cheias do rio da Erne, que é o principal rio que corta o reino. O Quirano, por ser ladino, óbvio, conhece a guilda e tem auxílio de dois grandes amigos, que é o Cleite e a Leia. NPCs básicos. Ladinos também. Olha, quando o mestre interpretar o Clint e a Leia, vocês vão ver que eles não são tão básicos assim. Básicos. Bom, eles descobriram que o Tombstone está criando empecilhos para a rainha e boicotando as suas movimentações, né? E por algum motivo sempre muito bem informado, inclusive das informações. Então, quando a caravana parte para ir para a cidade de Nothrin, para pegar o navio para chegar a Mesofeld com uma carta de referência da rainha Ysara, eles são surpreendentemente atacados por um grupo de goblins e, enfim, a caravana se reduz e a cada passo em que eles progridem, eles vão regredindo até que ficou apenas o grupo agora. Ultimamente, na penúltima sessão, eles chegaram no que a gente chama de entroncamento do rio da Erne, onde existia uma grande ponte que cruzava o rio e levava diretamente ao núcleo principal da cidade de Nothrin. Mas a ponte foi destruída. E quando eles chegam no farol da guarda da ponte, existe uma grande movimentação de navios, pois eles estão reconstruindo a ponte. Eles não têm como atravessar o poderoso rio e resolvem fazer um caminho paliativo pela floresta, tendo o próprio Quirano, com seus conhecimentos gerais e instintos, descoberto uma trilha antiga que os primeiros colonizadores utilizaram para chegar até as planícies férteis. Eles descem relevo abaixo, né? Sempre descendo, porque embaixo tem uma cachoeira, o rio forma uma cachoeira lá embaixo, há muitos e muitos e muitos quilômetros. E eles estão descendo e chegaram de repente num entroncamento de várias colinas, onde eles descobriram um grupo de ogros reunidos, baita grupo de ogros reunidos, sobre a liderança de um Slag. Ou seja, 3 personagens de nível baixo, um ladino nível 2, um paladino nível 1, um feiticeiro nível 2, contra um mini exército de ogros, kobolds e liderado por um Slag. Bom, só qualquer um que olhasse ia falar, pô, vai dar merda, né? Mestre Low? Não. Aí, jogadores mais loucos aí. Sim. Yeah. Aí, pessoal, eles resolveram encarar a batida. E
O Kirano, sendo um ladino, é lógico que ele não entrou peitando os ogros, nem entrou direto. Eles descobriram que aquele grupo era liderado por um Slade chamado Crocodin, comandante Crocodin, é um Slade vermelho, que estava liderando esse grupo poderoso de ogros. E eles descobriram que este grupo de ogros, liderados por este comandante, iria atacar o grupo trabalhador, os soldados, trabalhadores, todos envolvidos no processo de reconstrução da ponte. E percebe-se que existia um motim para boicotar a entrada de suprimentos do porto de Noturin até a cidade principal de Cerudian. Informações dos jogadores. Fala aí, Kirano Bonner, verdade ou não? Nesta noite nós descobrimos que havia um plano de destruição da ponte que levava os suprimentos até a cidade principal, e isso fazia parte de um plano de boicote do nosso querido Tom Storm. Notícia urgente do mestre. Vamos continuar. Jogador não pode falar no podcast. Mentira! Continua. Não, pode continuar você, eu prefiro escutar agora. Deu merda. Vai. Bom, pessoal, então continuando a história, eles invadiram esse acampamento. É lógico que o ladino entrou disfarçado na tenda do cara, do Crocodin. O Crocodin descobriu, eles entraram em combate, mas o Kirano tinha uma carta na manga. Não, vamos agora, desculpa, vamos voltar a falar aqui. O negócio foi bem assim. O único que podia entrar lá furtivamente era eu. E o Kirano, né, na verdade, entrou escondido dentro da sala do Crocodin, e lá ele viu uma pequena reunião. Tudo bem. Oi, vozinha! Beijo, vovó. Momento família. Voltemos para a campanha. Então, e chegando lá, houve uma reunião do Slade com os líderes do exército dos ogros lá. E quando eles saíram da sala, caíram na besteira de deixar um cetro com uma pedra preciosa em cima na frente do ladino que estava escondido lá. Bom, convenhamos, né? É a mesma coisa que você deixar a roça na frente do cavalo. Caramba! Bom, eu como sou um caboclo criado no sofá não entendi muitos termos, mas tudo bem. E aí é a mesma coisa que você deixar Doritos para um monte de jogador na mesa, entendeu? Devora em pouco tempo. Já era. Agora eu entendi. Bom, aí o que aconteceu? O ladino obviamente garfou o cetro e continuou escondido. Quando o Slade voltou, deu a maior bagunça, né? E como eu vi e percebi que o meu esconderijo estava sendo ameaçado, eu devolvi o cetro pro lugar. Bom, virou uma bagunça, mas o Kirano tinha uma carta na mão, uma arma especial, um elixir, uma poção explosiva de trovão que havia sido dada aos nossos digníssimos heróis pelo grande cavaleiro chamado Ben-Aligon, um cavaleiro do sol, que é uma ordem de Pelor. Muito bem. Uma dissidência de paladinos da ordem. E logo que o nosso querido amigo Kirano foi descoberto, ele automaticamente saltou de onde estava escondido e deu uma enterrada lá, Magic Johnson do Elixir no Slade, que tomou a pancada do Elixir logo de cara, né? A poção de explosão. E virou um cu de vaca na área. Não foi tão ruim, porque infelizmente eu não fui muito bem nos dados, né? Era para ser pior. Virou um cu de vaca na área do Kirano. E aí os seus grandes amigos tiveram que intervir no meio da bagunça. Eles conseguiram passar furtivamente pelos ogros que estavam sem saber o que fazer e saíram correndo mediante por causa da explosão. E enfrentaram o Slade. Quando eles quase estavam derrotando o Slade não é um cara burro, ele é um cara inteligente, maldoso, fugiu. Quando ele estava quase à beira da morte. Vamos colocar algum detalhe aqui. No meio da luta, o nosso amigo feiticeiro Bartran,
Ele foi mordido. Ele foi inoculado pelo Slade. Foi violentado. Para quem não sabe, o Slade pode ler no livro dos monstros, página. Tô procurando. Só um instante. Pode voltar. Slade vermelho, página 234, pessoal. Ele inocula um óvulo de Slade. Ou seja, nosso amigo Vartran foi arremessado longe. Ele não passou no teste de fortitude. Foi violentado pelo Slade. Recebeu um óvulo. E aí ficou desacordado. Eu e o Axuf conseguimos afugentar o Slade. Ó, tô botando marra. E Febril. E aí tivemos que socorrer. Delirando. Tivemos que socorrer nosso amigo moribundo. Com um óvulo. E nosso amigo Kirano. Nosso amigo Axuf, que é o paladino, era o único que tinha grandes habilidades de cura. Poderia tentar, utilizando um teste da habilidade cura, extrair o óvulo. Mas cada tentativa falha aumentava, diminuía o período em que o óvulo ficava adormecido, aumentando o risco de vida do nosso aumentando o risco de vida de criar um Slade azul dentro do Vartran e sair um Slade azul, ele dá luz a um Slade azul. Então o que houve ali, o nosso amigo Vartran moribundo, o nosso amigo Axuf tentando salvá-lo e o nosso amigo Kirano roubando. O dado nunca ajuda o jogador quando ele precisa. Tirando o detalhe de que ele precisava tirar um 20, né? A critério do mestre. Mestre sempre tira 20. Ah, tá. Bom, o pior é que a maioria das vezes mestre é largo no dado, mas vamos para a aventura. Bom, continuando, depois de algumas tentativas frustradas de curar nosso amigo Vartran e depois do nosso amigo Ladino... Deram em merda. Sim, depois do Ladino ter roubado todo o tesouro do Slade, chegou-se à conclusão que o Paladino não iria conseguir curá-lo. Então o tempo era escasso. Porém, o Kirano sabia de um curandeiro, né, de um clérigo que morava ali nas redondezas de Noturém. E ele correu em busca do nosso querido amigo Wolfgang, o Urso Branco. Detalhe, olhem a história. Wolfgang Urso Branco havia sido companheiro do avô de Kirano na Revolução Cerudiana e conhecia a história e a família de Kirano. Porém, Kirano não se lembrava logo de cara. Então, a aventura se decorreu e ele não se lembrou a princípio. Bom, chegando no lugar, o nobre clérigo foi persuadido de forma bem política, né? Quando eu digo política, assim, porque ele foi subornado por uma prataria religiosa e foi levado até o local. Porém, no caminho, nosso amigo Kirano teve um estalo. O Wolfgang estava morando num brejo. Então, num pântano, né? E o Kirano teve a capacidade de pegar um sapo e pintar de vermelho e levar onde usando a mora silvestre. Isso, levar onde estava o Vartran. Depois de curado, Kirano chega no leito onde estava o nosso amigo Vartran moribundo e apresenta o sapo pintado de vermelho, dizendo que o parto havia sido difícil, mas que enfim havia nascido o filho dele com o Slade. Imaginem o susto do cara quando ele deu com um sapo vermelho cheirando a mora envolto num manto, dizendo assim: olha, é seu filho. Mamãe. Bom, mamãe. Infelizmente eu como Kirano, infelizmente para mim, ele passou num teste de inteligência. O jogador ganhou XP por isso. Ele passou num teste de inteligência e não acreditou que o sapo era filho dele. Mas tudo bem. Bom, a aventura parou por aí. E agora a gente vai esperar os atrasados para poder dar continuidade. Lembre-se sempre de acessar o nosso podcast para o episódio 2 da aventura de Terras Planas, com apresentação de Guto, o mestre, e Kirano Ioro, Tulhão, Pozella, nosso jogador. É isso aí, gente. Sempre na atividade. E ficamos com o nosso resumo por aqui. Já. Muito obrigado e boa tarde, pessoal. Valeu, galera. Um abraço. Curtam, Fiquem com Deus.